Olá, pessoal! Muito boa noite! Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Esse ano incrível, maravilhoso, que não acaba nunca. Mas agora faltam só 15 dias para a gente passar de fase, não é verdade? Eu sou a Adriana Black, esse é mais um Papo em Dia. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre economia, perspectivas para 2021. E vai ser muito interessante. Eu vou conversar com o executivo financeiro Alan Gandelman, CEO da Planner Corretora. Eu vou dar uma boa noite aí para quem está chegando. Boa noite para Vitória, para Conceição, lá de Salvador. Seja muito bem-vinda. Uma honra contar aí com a tua presença na live. Juan CFF, seja bem-vindo. Luciana Rodrigues. Eric, seja muito bem-vindo. Davi Leonardo Fagundes. Nosso convidado já está na área. Olá, Alan, já eu te chamo. Valadão, Carla, Leonardo Barros, Eric Black Viana. Muito bem. Deixa então eu convidar aqui o Alan para o nosso papo. Vamos fazer Búzios, eu acho que é São Paulo, se eu não me engano ele está em São Paulo. Olá, Alan. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, e você? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Me ouve bem? Tudo bem, você tá em São Paulo ou no Rio? Eu estou em São Paulo. Ah, então é uma conexão Búzios-São Paulo. Vamos ver como é Ah, que que se sai maravilha. aí. Vamos ver como é que Milagre se da sai aí. tecnologia. Pois é. Vamos ver como é que se sai a internet. Nas minhas Não, lives, eu já fiz umas 40, assim. Por incrível que pareça, a internet aqui de Búzios tem funcionado melhor que a do Rio. maravilha. Aqui de Mas São Paulo vamos tá, ver. tá ótimo. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Super. Tá me vendo bem? Deixa eu botar. Deixa eu testar só aqui a minha também, peraí. Que eu tenho aqui um outro aparelho onde eu acompanho. Maravilha. Então tá certo. Deixa eu dar aqui uma boa noite para a galera que está entrando. André Abreu, Floresta Scarpelli, Joãozinho de Moraes, Renan Rodrigues, Neto Silva, 104, João Antônio. Eita, até meu filho tá aí. Então, Alan, vamos hoje falar de economia, perspectivas para 2021, né? Acho que está todo mundo assim muito preocupado, né, com o que está por vir. Agora que a gente Eu acho começa que... Bom, a ver a luz no fim desculpa. do túnel. Imagina. Pois é, aquela questão da luz no fim do túnel é... Cuidado quando você vê uma luz no fim do túnel, pode ser um trem vindo em sua direção, né? Mas não é bem assim. Eu acho que a gente passou um ano de 2020 muitíssimo complicado. Veio essa pandemia que, embora é impressionante, né? Você vê aqueles filmes Contágio, aqueles outros filmes que tem, que tinha uma pandemia, e todo mundo pensava que, enfim, é uma coisa de cinema, né? E, de repente, a gente viveu cenas, vive até hoje, cenas hollywoodianas. O ano de Pois é. 2020 foi um ano que começou razoável, aí a pandemia se estendeu, né? Quando chegou mais ou menos em fevereiro, ela pegou em cheio a Europa. Março, ela pega o mundo Sim. todo, ela entra nos Estados Unidos, ela chega no Brasil, e fica aquela questão de o que vai ser, né? Diferente de questões, outras crises econômicas, financeiras que o mundo viveu, como a crise de 2008, por exemplo, que foi quando a Lehman Brothers, o Bear Stearns quebraram, outras crises financeiras que Uhum. tivemos, crise da Ásia, crise da Rússia, etc. Isso foi uma crise totalmente sem precedentes, por um pequeno motivo, que é um motivo gigante, que é a questão da previsibilidade. Ninguém sabia Certo. quando que isso ia acabar. Se você parar para pensar, essa pandemia, de verdade, ela só acaba com uma vacina que foi descoberta e que agora já está começando a ser, hoje aparentemente começou a ser Aplicada, né? Em aplicada alguns nos Estados países. Unidos, na Inglaterra já começou, enfim, quer dizer, existe uma previsão de que em 6 meses, mais ou menos, você vai ter grande parte da população mundial imunizada. Só que até então, quando Sim. começou em 2020, ninguém sabia que bicho era esse
o que ia fazer, os efeitos nocivos para a economia. Então, a gente teve um ano muito louco. Eu estou no mercado financeiro há 30 anos, eu nunca vi uma coisa parecida. Porque você teve momentos em que se achava que o mundo ia acabar, Sim. literalmente, a gente teve, e isso obviamente teve uma reflexão nas bolsas de valores no mundo, nos investimentos como um todo, nas moedas, quer dizer, uma total falta de previsibilidade do que bicho é esse, que era um bicho novo, que a Sim. humanidade estava lidando, e de repente você teve um começo de um respiro com a questão de que quando se começou a entender a doença, como é que ela se portava, qual era a taxa de letalidade, etc. e tal, a gente viu os mercados se recuperando. E aí a gente viu uma Certo. loucura que mesmo com essa pandemia toda, a gente está fechando, por exemplo, os mercados americanos estão nos seus recordes históricos. Passou pela pandemia, afundou, depois voltou com força total, e muito disso foi a habilidade das empresas, principalmente empresas mais ligadas à tecnologia, de vendas online. E muita Tá. coisa se reinventando dentro da economia. Aqui no Brasil não ficou Certo. muito diferente. Quer dizer, embora a gente tenha ainda um dólar super desvalorizado, né? O ano começou com dólar aí a nível de 4,10, 4,15. A gente chegou a ter o dólar a quase 6. O dólar agora está a 5,10. A gente viu as bolsas lá para abril, maio, nas mínimas das mínimas. De repente, a gente viu uma recuperação acontecendo aos poucos. E esse ano de 2020, por incrível que pareça, ele vai acabar para os mercados financeiros e para a economia decente, quando era para ser uma catástrofe. A gente Era para ser uma passou pela catástrofe. catástrofe, né? A gente viveu meses catastróficos. A gente viveu abril, maio e pouco de junho em todo o mundo, meses De pânico catastróficos, total, né? pânico total para o mercado financeiro. Muita gente Depois, perdeu muito dinheiro, né? muita gente perdeu muito dinheiro. Agora eu vou te falar, muita gente ganhou muito dinheiro também. O É. pessoal que teve sangue frio, que soube esperar, ou que por acaso não estava tão investido quando teve a grande catástrofe, tiveram ganhos altíssimos no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas em ações, em outros tipos de investimento. Então, assim, Entendi. agora, certamente, Adriana, é um ano sui generis, né? É um ano que não vai acontecer outro igual. Então, quando a gente começa a falar Inesquecível, agora né? entrando no tópico, né, que é 2021, o que esperar? Em primeiro lugar, eu espero um ano normal, né? Um ano como a maioria dos outros anos aconteceram. Você pode ter eventos positivos, negativos, mas você não tem essa questão da pandemia. Então, quando você vai analisar a economia, e falando em economia no Brasil, por exemplo, você volta a ver o lado político, volta a ver o lado das reformas. Será que as reformas vão andar? A reforma tributária, a reforma administrativa, são reformas esperadas para que a economia do Brasil volte a crescer. Tudo isso é olhado numa lupa. Quando você tem um ano que a Certo. pandemia, que só se fala em Covid, etc., ninguém consegue olhar outra coisa a não ser a questão da Covid. Então, ano que vem vai ser É. um ano normal. Isso não quer dizer que vai ser um ano necessariamente bom, porque a gente tem pontualmente no Brasil essas questões políticas barra econômicas em relação a reformas e etc., que o mercado espera que passem essas reformas para que a economia volte a andar. Agora, certamente, você com a vacina e com essa questão vamos dizer, de uma cura, pelo menos provisória, da Covid, você vai ter um ano normal. Mas, como eu te falei, um ano Entendi. normal não quer dizer necessariamente que vai ser um ano bom. Quer dizer que vai ser um ano normal. Tá, eu E tenho em uma anos pergunta normais, a ainda. gente tem anos bons e anos ruins. É, verdade, verdade. Deixa eu dar só uma boa noite aqui para a galera que gosta de participar. Inclusive, vocês podem mandar perguntas para o Alain, o Luiz STMT, Floresta Scarpelli, André Abreu, Goro, Tatiana Gorensweig, Mau Humor, G2B, Gisele Black, querida Rafa Nunes, Ferreira José, Vani Barreto, Astuto, Gra Algrante, Esteja C, querida, um beijo aí para você. Leonardo Barros, Sérgio Pezente, Isabelinha Menezes. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora,
pode mandar sua pergunta, comentário, que o Alan está aí para bater esse papo com a gente. A gente está falando, então, sobre a vacina, mas tudo bem, mas assim, dizem que com a vacina, mesmo com a vacina, 2021 ainda, quer dizer, vai ser assim, essa maravilha, até porque até finalizarem a vacinação e tal. Você acha que isso interfere ou não? Já começa o ano com outro gás, assim, o Eu mercado? acho que o efeito da Covid em mercados financeiros já é uma história. Ela já deixa de ser um fato, ela já virou uma história. Quer dizer, a partir do momento que começaram os testes na fase 2 das vacinas e os comércios e os mercados e os países voltaram a abrir, mesmo antes da segunda onda, a gente já viu uma recuperação nos mercados. Então, hoje em dia, essa questão da vacina, se a imunidade, né, uma questão muito mais de saúde pública do que de qualquer outra coisa, se todo mundo vai estar vacinado até o meio ou até o final do ano que vem, para os mercados financeiros, nesse momento, já não faz grande diferença. A questão existe uma vacina, essa vacina está sendo aplicada, e isso, em algum momento, vai fazer com que não exista mais a questão da Covid, ou que a Covid passe a ser igual ao H1N1. Quer dizer, uma doença controlável, com vacinação anual, como é influenza, etc. E você deixa de ter essa questão afetando tão fortemente como afetou as economias. E isso já não está mais acontecendo. Então, independentemente de quando a gente vai ter uma vacinação em massa, de quando a gente vai ter uma imunização da população global em massa da Covid, financeiramente, para os mercados, essa questão já passou. Ela não está mais influenciando os mercados de capitais. Hoje em dia, o que voltou a se ver é resultado de empresas, é como estão vendas. No caso do Brasil, uma questão envolvendo se as reformas vão sair, quando vão sair, como é que está a situação política para essas reformas andarem, como é que vai ser a eleição do Senado e da Câmara, se o Bolsonaro vai ter maioria para aprovar as reformas do Paulo Guedes. Quer dizer, você já volta a tratar de outros temas que influenciam a economia. Por isso que eu disse, o ano vai ser um ano normal, sem Covid. Quer dizer, mesmo que a doença continue, os mercados financeiros não estão mais olhando a Covid. E, em cima disso, eles vão olhar o que eles sempre olham, que são empresas, resultados de empresas, vendas, situação política, situação econômica. E aí, nisso, a gente vai ter que voltar a focar nisso e parar um pouco de discutir Covid para cá e para lá, que, como eu te falei, nesse momento, exatamente, nesse momento já não é mais uma questão que está influenciando o mercado financeiro. O mercado financeiro normalmente se antecipa as coisas. Ele já se antecipou a cura da Covid. Agora ele já está andando em rumo próprio, caminho próprio, sobre as coisas boas e ruins que tem para acontecer, e aí, em cima disso, a gente vai ter a influência dessas questões que vão acontecer nos mercados financeiros. Agora, a Covid já deixou de ser o fator preponderante dos mercados há coisa de 2, 3 meses atrás. Mas, por exemplo, a Isabelinha Menezes está dizendo aqui, mas a Covid influencia na economia e parece que em janeiro a Covid vai piorar. Pois é, mas olha só, a questão da Covid influenciar na economia, ela tem muito a ver com, no primeiro momento que a gente viu, foi uma queda abrupta do Produto Interno Bruto do Brasil. Esse ano a gente, obviamente, vai ter uma queda forte em relação à Covid, porque tudo fechou. Tá? A Covid continuando, você vê, São Paulo deu uma desacelerada, bares e restaurantes agora voltaram a fechar às 10 da noite, você não pode servir álcool até a partir das 8 da noite. Quer dizer, você tem alguns estados, no caso do Brasil, que estão tendo algumas medidas restritivas. Agora, aquelas medidas de ficar todo mundo em casa, ninguém sai, lockdown, etc., não voltarão a acontecer. Por dois motivos. Acha que não? Eu acho que não vai. Você tem a vacina hoje, e o segundo motivo é que já se viu o afeto nefasto que essas medidas fizeram na economia, né?
Então, por mais que eu não seja bolsonarista e, enfim, não vou aqui repetir o que ele falou, é óbvio que a Covid não é uma gripezinha, nem nunca foi, mas uma coisa que o próprio Trump e o Bolsonaro repetiu é que o remédio não pode ser mais amargo do que a cura, do que a própria doença, na verdade. Então, você não adianta você fechar a economia, você quebrar uma cadeia produtiva gigantesca em qualquer país que seja, para lidar com uma doença que mata menos do que 1% das pessoas que estão infectadas. Porque a pobreza e os efeitos da economia podem matar muito mais do que isso. Então, com certeza. Assim, teve essa primeira onda, teve esse fechamento global, teve esse efeito nefasto na economia, e mesmo tendo vindo uma segunda onda, mesmo piorando aqui, quer dizer, piorando na Europa, nos Estados Unidos está horroroso, já é claro, muito claro para mim, que os governos não vão fechar a economia. Que eles já viram em país nenhum, os efeitos são piores do que a própria doença, e eu acho que em país nenhum. Os efeitos são piores que a própria doença e a vacina já existe. Então, o que a gente vai ver são medidas quase que paliativas em relação à Covid. Segura aqui, segura ali. Quer dizer, você vê o Rio, tanto o estado do Rio quanto a cidade do Rio, não falam em fechar. Embora eu esteja morando em São Paulo agora, eu passo meus finais de semana no Rio, as praias estão lotadas. A Rua Dias Ferreira, onde tem todos os restaurantes no Rio de Janeiro, é festa até as 4 da manhã. E não tem nenhum sinal de que isso vai mudar. Está tendo festas, etc. É claro que a gente vai ter Natal e Réveillon hoje, esse ano, diferente do que foi nos últimos anos. Mas também eu não vejo grandes mudanças. E como eu falei, quer dizer, eu não vejo grandes fechamentos da economia agora, principalmente no momento em que nos Estados Unidos e na Inglaterra, e muito em breve em outros países, a gente já começa a ver a vacina sendo aplicada nas pessoas. Tá certo. Deixa eu dar uma boa noite para Rosita Black, mamãe. Soraya Mansur. Um beijo, Soraya. E o Ferreira José está dizendo aqui, ela, na Bolsa, está perguntando, na sua visão, papéis de quais setores devem merecer maior atenção daqui para frente, proporcionando boas oportunidades de valorização em 2021? Então, vamos para falar um pouquinho de ações na Bolsa e o que aconteceu esse ano. A gente viu a Bolsa começar o ano, janeiro e fevereiro, razoável. Depois, com a pandemia, a Bolsa desabou, chegou a estar caindo quase 30% no ano. Uau! Tragédia total. Algumas ações caíram mais de 50%. E depois a gente começou a ver uma recuperação lenta e gradual. A gente primeiro viu uma recuperação no que a gente chama de a Nasdaq brasileira, que são empresas que são ligadas à tecnologia, principalmente ao varejo, não à tecnologia, ao e-commerce, né? Que são empresas que vendem muito pela internet. Essas empresas bombaram, empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, que é o Ponto Frio com as Casas Bahia, outras empresas do ramo, Submarino, Lojas Americanas, etc. São empresas que souberam vender muito bem online e se beneficiaram muito desse momento. E aí, quando a pandemia estava no meio, elas, de repente, passaram a ser uma atração muito grande para os investidores. Uma outra coisa também que chamou a atenção nesse ano foi a quantidade de novos investidores que entraram na Bolsa. Certo. Aparentemente, era gente com dinheiro no bolso, sem ter o que fazer, fechado em casa. O que fazia era entrar na Bolsa e comprar uma açãozinha aqui, uma açãozinha ali. Mas os números são gigantescos. A gente passou de mais ou menos, no começo do ano, de 1.200.000 investidores em Bolsa para 3 milhões de investidores pessoa física. Isso tudo, quase 2 milhões de pessoas entraram na pandemia. Quer dizer, durante a pandemia, eles começaram a investir em Bolsa. E Alan, só um minuto. O teu áudio tá meio ruim. Não sei se aconteceu alguma coisa. Você mexeu alguma coisa no microfone? Não, eu acho que passou um avião aqui em cima. Eu conheço bem. Eu morei 8 anos aí. Eu morava embaixo da rota.
Pois É é, sensacional, mas exatamente. Aqui, depois você se aqui acostuma. eu tô em Vila Olímpia, é bem na rota. É bem na rota. Eu Então morei passou um na avião. rota. Então eu É peço ótimo a desculpas ao rota. pessoal que está assistindo, mas não tem jeito. De vez em quando passou um avião aqui por Não cima. tem problema. Não, é que deu uma travada no vídeo também. Acho que o avião Ah, então tá. interferiu. Bom, aí eu não sei se foi o avião. Mas Não, enfim, desculpa então, mas vamos lá. Você estava falando das então no pessoas que primeiro momento a gente investiram na teve pandemia. essas ações muito fortemente ligadas ao e-commerce, né? Que é o comércio online. Depois a gente Uhum. começa a ver, com essa quantidade de novos investidores entrando na Bolsa, muita gente comprando as ações tradicionais. Vale do Rio Tá. Doce, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional e outras empresas que o pessoal foi comprando, aproveitando o momento que teve de uma queda brusca, que foi no meio da pandemia, e uma possibilidade de, obviamente, quando tudo meio que voltar ao normal, essas ações subirem. Depois de um Certo. terceiro momento, a gente viu, por exemplo, ações de bancos começando a se valorizar de novo. Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e outros. Por quê? Porque, num primeiro momento, achou-se que ia ser uma tragédia generalizada, todo esse pessoal com crédito na praça, sem emprego, sem meios de subsistência, os lojistas sem poderem abrir suas lojas. Quer dizer, Sim. imaginou-se que o default, o nível de não pagadores no crédito ia ser um nível gigantesco. E isso não se refletiu. Então, a partir do momento que você começou a ver o resultado dos bancos, alguns meses depois da pandemia, e viu-se que não teve esse grande problema do pessoal falhando com os créditos, aí as ações dos bancos começaram a subir. Bom, então a gente está fechando o ano com o Bovespa em alta, perto dos recordes. Ela hoje está a nível de 115 mil pontos. Ela, na verdade, tá no recorde em real. Ela não está no recorde em dólar, porque o dólar, quando ela estava no recorde em dólar, o dólar estava perto de 3 dólares por real. Hoje está a 5, mas é um número importante. E eu, particularmente, acho que ações que não andaram bem esse ano, que são diretamente afetadas pela pandemia, como ações de companhias aéreas, Gol, Azul, ações de empresas de turismo, como a CVC, por exemplo, tem um potencial enorme de recuperar muito bem no ano que vem, a partir do momento Entendi. que as pessoas voam mais e viajam mais. Você acha que qual o setor que vai puxar mesmo assim a retomada? Olha, eu acho É o que a gente já turismo? teve uma retomada grande nos principais setores, são os setores que puxam mais, são os setores que fazem parte do índice Bovespa, né? Que é o setor de bancos, em primeiro lugar, depois o setor de mineração, siderurgia, a parte de varejo, que está subindo bastante. Todos eles já recuperaram. Eu acho que eles vão continuar subindo. O que eu acho que pode acontecer é uma maior oportunidade de ganhos nessas ações que foram os patinhos feios no ano de 2020. Ações principalmente de Certo. companhias aéreas, empresas de turismo, etc. Porque elas tendem, as que não quebraram, obviamente, tendem a se recuperar no ano que vem. Agora, Alan, e a questão do desemprego, né? Que é uma coisa que marcou também, né? Esse A gente ano. está com nível altíssimo de desemprego aqui no Brasil. Se eu não me engano, a gente está chegando aí a níveis de 14%. Teve essa ajuda até agora, o final do ano, que foi esse auxílio emergencial, né? Primeiro dos R$600, depois dos 300, e que esse auxílio vai acabar. Espera-se que o governo venha com um programa social em breve, similar, e que venha substituir o Bolsa Família, mas os empregos vão demorar um tempo ainda a se recuperarem. Você tem um ciclo. Primeiro você recupera os negócios, depois você recupera as vendas dos negócios, e aí, num terceiro momento, os empregos vão aumentando. Então, é uma preocupação, sim, essa questão do desemprego para o ano de 2021, mas a tendência é, a partir do momento que a economia volte a rodar num ritmo normal, esses empregos sejam prontamente absorvidos. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Ana Luísa Tostes Berardo, acho que é uma amiga que a gente tem em comum.
Ela está perguntando se eu não vou aceitar ela. Você já está aceita, Aninha, do meu coração. É só você mandar mensagem aqui pra Ela é gente. amiga minha de infância, mas de infância mesmo, muitos anos atrás. Ah, que legal, Ana. Beijo para você. E deixa eu dar uma boa noite aqui para o Luizinho Coruja, Gabriela Depalhano, Dega Soares, Pedro PL Martinez. E tem aqui um comentário para você. Alguém disse aqui, Leonardo Barros, parabéns, Alain, você é um gênio da economia. Ó. Olha, esse cara não me conhece direito, hein? Mas agradeço, obrigado. Tá certo. Olha, tem uma pergunta aqui. A Rosita quer saber se o e-commerce veio para ficar. O e-commerce veio para ficar. O e-commerce veio para ficar. Eu acho que quem comprou pela internet na pandemia não compra de outra forma depois. Pode até dar uma passeada pelo shopping. Toma um sorvete, passa na praça de alimentação, assiste um filme, experimenta uma roupa, né? Porque no caso de roupa, principalmente mulher, por mim, eu compro tudo pela internet, meu tamanho é sempre o mesmo. Quer dizer, mentira, na pandemia ele subiu um pouquinho. Agora os tamanhos estão voltando ao normal. Mas principalmente mulher gosta de ir, de experimentar, etc e tal. Mas tudo que se comprou pela internet, tudo que se fez pela internet, eu acho que veio para ficar. Mas e aí, cara? E aí como é que ficam os shoppings? Como é que vai ser? Mas ficam. Os shoppings, na verdade, aliás, os movimentos nos shoppings têm diminuído bastante. Quem tem ido a shopping tem sentido isso. Que já Sim. Não é mais pela questão da pandemia, na minha opinião. Eu acho que é uma mudança de hábito do consumidor. Eu acho que o consumidor se acostumou agora a comprar tudo em casa. Então, não só os shoppings, mas, por exemplo, alguns supermercados também, os supermercados que fazem entregas online, os supermercados mais chiques do Rio de Janeiro, por exemplo, que fizeram muita entrega online, eles continuam fazendo online. O pessoal gostou de comprar online. É conveniente você ficar em casa e você não precisar ir para um supermercado, você não precisar ir para um shopping, independentemente da questão da Covid. Então, eu acho que o e-commerce veio para ficar. Eu acho que todas as empresas que não têm um e-commerce forte, elas devem, se ainda não pensaram a fazer isso e agora resolveram que como a pandemia vai passar e a vacina chegou, não vão precisar, eu acho que elas estão redondamente enganadas. Eu acho que o e-commerce veio para ficar. Eu acho que a Covid foi só uma prova da capacitação do e-commerce e da qualidade de serviço que o e-commerce proporcionou. Quer dizer, o e-commerce conseguiu passar por volta da questão da compra e da questão dos correios também. Quer dizer, existe uma logística toda, inteira, por essas empresas de e-commerce de entrega, que não passa pelo correio na maioria dos casos. E tudo isso funcionou muito bem. Então, o pessoal não vai mudar, não vai parar. Eles não vão acabar de repente, eu estou comprando tudo pela internet, agora tudo abriu, eu vou voltar para passear para o shopping. Você pode até ir passear no shopping, mas você vai comprar uma coisa. Mas você acha que a compra vai se consolidar no online mesmo? Eu acho que a compra vai se consolidar no online, cada vez mais. Engraçado. Porque às vezes eu ainda acho, realmente, assim, eu frequento o shopping com cuidados, mas eu acho que as pessoas estão com muito medo, muita gente ainda está com medo. E eu tinha esperanças de que voltasse, sabe? Aquela coisa. Porque tem a socialização, né? Você vê gente e tal. E os shoppings estão muito tristonhos, né? Tá tudo vazio, tudo tá vazio, muito abandonado. Muitas lojas fechadas. Pois é, a questão das lojas fechadas vai continuar porque você muita coisa não tem acabou, muito... Né? O pessoal fechou, perdeu dinheiro, quebrou, etc., não vai reabrir aquelas lojas. Eventualmente, naquele espaço, outras lojas possam vir a reabrir. Mas eu acho realmente que o shopping cada vez mais vai virar um lugar de passeio do que efetivamente um lugar de compras. Ele vai virar um lugar de entretenimento. Entretenimento para a família. Então, se eu sou dono de shopping, eu hoje investiria muito mais em trazer bons restaurantes, boas salas de cinema, sorveteria, parquinhos, quer dizer, coisas alternativas a lojas, porque, no fundo, o que é um shopping? É um local que se aluga um espaço para se vender alguma coisa ou algum serviço.
Dá no Verdade. mesmo para um dono de shopping se ele tem uma loja de roupa ou se ele tem um restaurante. Eu acho que eles deveriam cada vez mais investir nessa questão de trazer mais coisas ligadas ao bem-estar, ao entretenimento, a uma academia de Salão, né? ginástica, etc., Academia, do que salões. eventualmente lojas. Eu acho que as lojas vão cada vez mais passar a ser uma coisa menos usada no real e mais usada no mundo online. Mesmo, então, no pós-Covid, né? Mesmo no Você pós-Covid. acredita? Eu acredito. Faz E eu sentido, né? vejo Salões, alguns shoppings academias. de bandeiras fortes e inteligentes, cada vez mais fazendo isso. Você reparar, tanto no Rio quanto em São Paulo, repara como cresceu, mesmo com a pandemia, o tamanho da área de alimentação e restaurantes em relação a lojas. Por quê? Verdade. Porque é o caminho, é onde vai se ganhar dinheiro. O pessoal vai Verdade. almoçar, eu vou num determinado shopping, eu tenho 20 opções de restaurante bons. Verdade. E é seguro, né? É E é seguro seguro, você e tem ar-condicionado, e você para o carro. para o carro com segurança. É verdade. É Enfim. verdade. Então, eu É acho verdade. que tudo isso está mudando. Deixa eu dar uma boa noite para a Golda Groisman. E o José Ferreira está perguntando se você vê boas oportunidades em BDRs. Eu acho que, bom, só explicar, você não é uma expert no assunto. Não Os sou, e BDRs a são... mágica maioria também não. Então, os BDRs são Brazilian Depositary Receipts. O que Ok. são? São ações americanas que negociam na Bolsa Brasileira. Ações Certo. como Apple, como Netflix, como Tesla. Quer dizer, hoje você pode comprar ações americanas na Bolsa Brasileira através desse instrumento chamado BDR, que é exatamente o oposto do ADR, que o ADR são ações brasileiras nas bolsas americanas. O BDR são ações americanas nas bolsas brasileiras. Legal, obrigada pela explicação. Então, essa é a explicação. Um pouco mais complexo que Eu essa, mas eu tenho avisei que para fazer uma... eu avisei para o Alain que eu sou uma leiga em economia, né? Mas eu acho que é um assunto super importante, então é muito legal ele estar explicando. Vamos lá. Então, Pois aí é, então, ele quer basicamente, saber se você vê a pergunta dele é se é uma boa oportunidade comprar ações americanas. Essa é a pergunta. Esquece o termo BDR. Eu acredito que sim. Eu acredito que o mercado americano está nas máximas históricas, vai continuar, e eu acho que vai ter... Os Estados Unidos, diferente do Brasil, soltou 2 auxílios já que somam mais de 3 trilhões de dólares. Está para soltar o 3º auxílio. A economia americana não parou. Os Estados Unidos, por mais que seja o país que tem o maior número de mortes, o maior número de infectados, nesse momento, o maior número de hospitalizações, não parou, nem vai parar. Então, eu acho que as grandes empresas americanas vão continuar subindo. Eu acho uma excelente oportunidade, sim, comprar empresas americanas, e podendo comprar na Bolsa do Brasil como os BDRs é uma ótima alternativa de investimento. E as restrições aos brasileiros nos Estados Unidos, você acha que isso vai durar quanto mais? Você tem alguma? Eu acho que é coisa de mais 1, 2 meses. Essa restrição do brasileiro entrar nos Estados Unidos, você diz de voo. Que deve estar fazendo uma diferença na economia deles, né? Em Miami, com certeza, né? Miami deve estar às moscas. A Disney também. Mas eu acho que isso é uma questão aí de mais 1, 2 meses. A gente vai voltar a ter os voos. Já tem os voos, né? A questão é que só pode entrar residente nos Estados Unidos ou americano. O brasileiro, para ir hoje para os Estados Unidos, tem que fazer uma quarentena de 15 dias. Parece que o lugar mais fácil é no México. Então a pessoa vai para o México, fica 15 dias no México, aí depois consegue entrar nos Estados Unidos. Que não tem a menor graça, vamos, né, combinar. Então o pessoal não está indo. A gente vai ter um fim de ano triste em Miami esse ano, sem os brasileiros. Eu acho que vai ter metade da população em Miami. Mas eu acredito que coisa de lá para fevereiro, mais ou menos, a gente vai voltar a ter... A brasileirada invade de novo. Exatamente. Eu acho que a restrição Covid para os Estados Unidos, para os brasileiros, passa. Certo. O Renan está perguntando com relação aos bancos, você acha que no futuro, com a exceção dos bancos virtuais, pode ser o fim dos bancos físicos? Ele sabe que não é o assunto principal, mas ele quer saber a tua opinião. Não acho. Eu acho que os bancos virtuais, assim como o e-commerce,
tem algum paralelo, mas é uma questão bastante diferente. Quer dizer, em nenhum lugar do mundo, mesmo com todos os bancos virtuais, você deixou de ter os bancos de varejo grandes. Você vai nos Estados Unidos, que deve ter 1.000 e tantos bancos virtuais, você continua tendo em toda esquina um Chase, um Citibank, um HSBC, um Wells Fargo e outros bancos. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, esse banco presencial, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, vão continuar a existir. Os bancos virtuais, eles acabam pegando mais a parte de poupança do que efetivamente a parte de banco. Tá? Certo. Então, a parte de investimento acaba indo para bancos virtuais, para corretoras, etc., que é o que está se tendo, que a gente viu um processo de desbancarização. Só que, mesmo assim, ainda, depois de todo esse processo que a gente viu, várias empresas, inclusive que eu trabalho, entrando nesse processo de investimentos virtuais, aplique pela internet, compre tudo, vários tipos de investimento, taxas de retorno altas, diversificação, etc. Mesmo com tudo isso, os bancos, de fato, que sempre foram os bancos, que no Brasil a concentração é muito grande, você tem basicamente 5 bancos no Brasil, 6, na verdade. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e Banco Safra. Se você parar para pensar, os outros bancos são regionais, você não tem mais do que isso. É muito pouco para um país como o Brasil. Tem uma concentração muito grande. Mas, mesmo assim, eles continuam, depois de já todos esses processos de empresas como, enfim, BTG, XP e outras, a gente continua vendo que mais de 90% dos recursos continuam aplicados nesses bancos tradicionais. Eu não vejo uma grande mudança nisso. Eu vejo, aos poucos, um pouco mais de desconcentração. Talvez a gente chegue, quiçá, a 80-20, a 75-25, que é como é nos Estados Unidos, mas a gente não vai ver isso, não vai ver, por exemplo, os bancos virtuais matarem o Itaú ou matarem o Bradesco. Isso nunca vai acontecer. Entendi. Legal. Fábio Kaufmann, boa noite. Ankel. Tita Kaminitze, se eu estiver falando algum nome errado, me desculpem. Viviane 25, Alea Fispan, Cris Lamardo, Leonardo Barros está aí. Deixa eu dar aqui uma noite. Ana Paula Capa, Cristiana Pedias, Renato Vodovoz, olá, Rodrigo Sport 87, Costinha 67, Pedrão Lucena, Flávia Katz, Rita Cássia PR, Eli Menaei, galera entrando aí. Tem muita gente, não dá para ler o nome de todo mundo. Marlúcia Baby Kids, tá dando ibope, hein, Adriana? Tem um monte de gente que me ouve falar o dia inteiro, quase todo dia, ainda tem saco de me ouvir às 8h30 da noite. Pô, galera, obrigado, é um prazer, eu me sinto lisonjeado de ter tanta gente conhecida aí entrando para assistir minha live. Agora é por sua causa, Adriana, por mim não é, porque eu já falo com essa turma o dia inteiro. Imagina. Olha só, Alan, a Rosita está perguntando se você vê a inflação subindo nos próximos meses. Olha, tudo vai depender do que acontecer com o câmbio. Eu acho que o dólar caindo como vem caindo vai dar uma segurada na inflação. Tá? Se o dólar voltar a subir, a gente vai ter inflação como a gente está tendo nesse momento. Mas eu acho que a resposta dessa questão da inflação é o dólar. Eu, particularmente, acho que o dólar vai ceder e vai ceder bastante. Eu acho que o dólar, passando aí essa virada de ano, se a gente começar a ver principalmente as reformas fiscal e administrativa andando no Congresso, se a gente tiver um ambiente político mais ameno, a gente pode ver esse dólar voltar mais para 4 do que para 5. Já teve a 6 praticamente. Agora a gente está a 5,10, 5,11. E já voltou bastante. Eu acho que ele tende a voltar mais ainda. Se isso realmente se concretizar, eu acho que aí certamente a gente vai ter uma inflação baixa. O efeito inflacionário que a gente tem hoje é o dólar, por 2 motivos. O primeiro motivo é porque tem muita coisa na economia brasileira que é dolarizada. Os commodities, principalmente agrícolas, e, enfim, comida, petróleo, minério, tudo isso é commodity, tudo isso é dolarizado. Se o dólar sobe muito, em real tudo fica mais caro.
E a segunda coisa que está acontecendo é o pessoal que produz aqui, a gente está vendo um pouco de quase desabastecimento aqui no Brasil. Embora a gente tenha uma agricultura farta, a gente tem carne, arroz e Verdade. outras coisas que está valendo muito mais a pena para o produtor exportar do que vender Sim. para o mercado interno. Ou, se for vender para o mercado interno, vai vender para o mercado interno pelo preço que ele exporta. Como o dólar deu essa puxada gigantesca, o pessoal está tendo que pagar mais pela mesma carne, sem necessariamente estar tendo uma falta de carne, por exemplo. O que está tendo é que a carne Verdade. mudou de preço. Porque se os É. Emirados Árabes pagam R$ 30 num quilo de alguma coisa, por que o cara da Friboi ou da JBS ou da Brasil Foods vai vender essa carne para 15 para um supermercado local? Não vai. Vai falar, minha Verdade. carne é Verdade. 30. Se você quer comprar, compre a 30. Aí o cara vai revender a 35, a 40, porque é o preço que ele está exportando. E ele tem mercado para isso. Ele vende para a China, para os Emirados Árabes. Por que ele vai vender mais barato para cá? Não, com certeza. Deixa eu dar boa noite aqui para Cris Lamardo, Fábio Rimmer e Laila Kibel. Tem gente da família aí. A Laila Roberta eu conheço Paz bem. Saldanha. Oi, A Laila. Laila só entrou para ver se eu estou morando bem aqui em São Paulo. Ela está vendo onde eu estou fazendo para ver se, pô, será que ele está bem instalado e tal. Tô sim, Laila, fica tranquila. Olha, e aí, Adriana Gross também, Roberta Paes Saldanha, já falei com ela. Ó, muito legal. Alan, você acha que as privatizações podem avançar? Eu acho que A elas partir do... devem avançar, não só podem, como devem. Eu acho que dentro desse pacote todo, e o que foi prometido pelo Bolsonaro quando ele entrou, e principalmente com a chancela do Paulo Guedes, é esperado privatizações. A gente teve aí um ano de Covid, a gente teve um ano de eleições municipais, que criaram uma nuvem no cenário político e fez com que isso afetasse o cenário econômico. Você não consegue privatizar uma empresa se você não tem o Congresso junto com você. Você aí vai criar enormes dificuldades para privatizar. Mas dentro do programa do Paulo Guedes, chancelado pelo Bolsonaro, tem uma agenda gigantesca de privatizações. A começar Certo. pela Eletrobras, passando por outros setores. E eu espero que já no começo do ano que vem a gente comece a ver essas privatizações acontecendo. Que isso é mais uma questão de melhora do cenário econômico brasileiro, não só pelo dinheiro gerado com as privatizações em si, mas pelo rumo que o Brasil mostra que vai estar tendo caso comece a privatização, que vai ser muito bom, principalmente para o mercado externo, para observar o Brasil e ver o Brasil com mais seriedade dentro da sua agenda econômica, que foi a agenda que foi prometida pelo Paulo Guedes na época que o Bolsonaro foi eleito. Certo. Agora, como é que a política influencia a economia, em especial na votação das reformas? Olha, a gente teve a reforma da Previdência que passou, e passou bem. E ela passou num momento em que não tinha eleições perto, eleições municipais, é sempre no ano ímpar, né, que a gente, em geral, vê uma economia melhor, porque são anos que não tem eleições nem municipais, nem estaduais, nem, obviamente, para presidente. 2021 é um Certo. ano ímpar. Então, é um ano que a agenda política pode ficar um pouco mais calma e a gente comece a andar com a agenda econômica. E é isso que a gente espera. Certo. Então, isso leva a crer que, como eu falei, não só privatizações, como reformas políticas, reforma administrativa, fiscal e até reforma política possam vir neste ano de 2021, que seria excepcional para o Brasil. Certo. Boa noite para Luciana Dias Lu, Bruno Blanco Eventos, Elipod Cameni, Paulo Maurício Levi. Você que quer mandar sua pergunta, só enviar por aqui pelo chat. E, Alan, queria que você falasse um pouco desse cargo que você assumiu. Você é CEO da Planner, corretora, e você acabou de assumir também na Ilafin. Conta para gente, explica um pouco para gente. Então, a Planner é fácil, eu não vou fazer propaganda aqui, porque esse não é o espaço. Mas, enfim, a Planner é uma grande corretora, casa de investimento, tradicionalíssima no mercado, está há 26 anos no Brasil,
e eu, com muita alegria, fui convidado para ser o CEO da Planner, aceitei, no meio da pandemia, aliás, foi em junho, Legal, que legal. todo mundo em casa e tal, eu aceitei e estou tocando esse desafio, muito satisfeito, e a gente tem um banco digital, que a gente também, um desses bancos digitais aí, que apareceram, que a gente está criando, que vem novidades por aí. Mas não vou falar da Planner, vou falar Legal. do ILAFIN. ILAFIN é o Instituto de las Américas de Finance. O que é ILAFIN? ILAFIN é um grupo de estudos e de ensinamento, basicamente focado ao público latino-americano que quer aprender finanças e mercado de capitais e os latinos que moram nos Estados Unidos que querem aprender mercado de capitais. A Investir ILAFIN, lá. investir, entender, conhecer, não necessariamente. É praticamente uma ONG, é uma agência de estudos, é uma agência, é uma academia, basicamente, e você passa ensinamentos, palestras, etc., e, porra, com muito orgulho e até uma certa surpresa, porque nomes grandiosos do mercado brasileiro, ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central, eu não fui nada disso até hoje, mas que foram os responsáveis pela ILAFIN no Brasil, em tempos atrás, eu fui convidado para ser o country head da ILAFIN Brasil. Isso quer dizer o seguinte, qualquer coisa que tenha a ver com o Brasil, dentro do núcleo do programa da ILAFIN, eu sou a pessoa responsável. Se amanhã você tem... Ela é patrocinada pelas grandes redes de TV americanas, europeias, os grandes jornais especializados, como Wall Street Journal, Financial Times. Então, eu passo a ser uma pessoa referência para o Brasil dentro desse mercado latino-americano. Então, tecnicamente, por exemplo, quando o Wall Street Journal quiser fazer uma matéria sobre o Brasil, ou quando o Financial Times quiser fazer uma matéria sobre o Brasil, eles procuram a ILAFIN, que me bota de frente para o Financial Times e para o Wall Street Journal para falar sobre o Brasil. E fora isso, a gente tem todo agora na pandemia, obviamente, isso está parado, mas tem todo o ciclo de palestras, viaja-se pela América Latina inteira e pelos Estados Unidos, dá aulas inaugurais em grandes faculdades como Columbia, Yale, Harvard, etc., e outras, para falar sobre economias latino-americanas. É um negócio bem bacana, eu fiquei super feliz quando eu fui convidado para fazer isso. Foi uma honra e até hoje eu não descobri por que eles me chamaram. Mas, parabéns, eu fiquei super feliz. Parabéns. Deixa eu dar aqui uma boa noite para o Diogo06 Freitas, a Sayag Isaac Maraújo. Alan, mas aí falando em educação financeira, eu acho que está super em alta, né? Acho que mais do que nunca, por conta talvez até da pandemia, você não acha que houve um aumento muito grande da busca por claro, entender como funciona o mercado? Pessoas que nunca mexeram com isso na vida, de repente... Foi uma combinação de fatores, né? A gente teve a pandemia, em função da pandemia, você teve que ter uma drástica redução dos juros. Os juros caíram hoje para 2%. O brasileiro não está acostumado a viver com um retorno tão baixo de juros, de deixar o dinheiro parado e receber tão pouco. Então, você começa a procurar coisas alternativas para ganhar um pouco mais. Não é por acaso que a gente está vendo, por exemplo, o mercado imobiliário bombando agora. Por quê? Porque antigamente você comprava um imóvel, se você alugasse muito bem o imóvel, mas muito bem, você ganharia um retorno em torno de 5% ao ano no valor do teu imóvel como aluguel. Isso se ganhasse. Normalmente é 2%, 3% ao ano. Agora, você tem juros de 2% ao ano, comprar um imóvel, ter um imóvel valorizando, ainda conseguir alugar ganhando esses 2% ao ano ou mais, já passa a ser uma coisa bastante atrativa, né? E com preços que estavam durante muito tempo amassados. Então, o mercado imobiliário passou a ser uma opção interessante também. A gente vê pessoas trabalhando com isso. Eu conheço muita gente que venderam agora em 2020, em plena pandemia, muito mais do que venderam em anos anteriores. Por quê? Sério? Porque é aquela pessoa que tem aquela poupança, que até então estava parada tranquila nos juros, ganhando 10% ao ano, ou até mais, de repente viu esses 10% passarem para 2%, obviamente foi de uma forma gradual, mas aconteceu, e agora eles não têm mais o que fazer
com dinheiro e procuram outras alternativas de investimento. E isso, obviamente, fez com que se aumentasse a procura por uma educação financeira maior para se entender que tipos de investimento podem trazer um retorno maior, obviamente, sempre naquela questão risco-retorno. Você pode ter um retorno maior arriscando um pouco mais. Se você arriscar um pouco menos, você vai ter um retorno pior, mas você vai ter menos risco. Agora, isso não é uma coisa simples de se entender e de se aprender. Então, por causa disso, a gente tem visto uma procura por educação financeira crescendo exponencialmente. Esse ano de 2020 também juntou com o pessoal em casa, né? O pessoal sem ter nada para fazer, fora assistir as suas lives, entrava e fazia questionamentos em mercado financeiro e tal, e assistia a aulas, pessoas que davam aulas em mercado financeiro, cursos, aumentaram vertiginosamente a quantidade de aulas que eles davam, enfim. E 2020, acabou que 2020 foi um ano esquisito, mas teve muita gente que se deu bem e ganhou dinheiro com o mercado financeiro nesse ano de 2020, seja investindo no mercado financeiro quando o mercado levou aquele tombo que levou em principalmente abril e maio, ou seja, por exemplo, vendendo cursos de mercado financeiro, especialistas que começaram a dar lives e chats, etc., cobrando, ficaram ricos, aumentaram barbaramente o número de clientes que eles tiveram. Verdade, então, isso passou a ser uma coisa importante. Uma fonte de renda, né? Passou a ser uma fonte de renda, exatamente. Ferreira, gente, eu estou na dúvida se é Josi Ferreira ou José Ferreira. Eu enxergo mal, gente, assim, então acho que é José. Ele quer saber da renda fixa. Alain, e a renda fixa? A renda fixa é 2% ao ano e não tem como fugir disso. Agora, existem algumas alternativas à renda fixa, como CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, como CRAs, que são certificados de recebíveis agrícolas, e outras coisas que são títulos lastreados, seja em imóveis, seja em vendas futuras de café ou de outras coisas agrícolas, que acabam virando um título de renda fixa que tem uma rentabilidade bem melhor do que os 2%, que é a taxa de juros básica. A renda fixa mesmo, aquela para você dormir tranquilo, sem ter problemas, sem ter pesadelo, hoje, gente, é 2%. Não tem como fugir. Recebeu alguma coisa a mais, vai ter um pouco mais de risco. O risco pode ser menor, pode ser pequeno. Óbvio, você pode colocar dinheiro em excelentes fundos de investimento que rendem muito mais do que isso. Ótimo, tem vários fundos, mas tem o fator risco. Aquele dinheiro tranquilo, dormir tranquilo, aquela história que eu ganhava 15% ao ano, 10% ao ano, sem fazer nada, deixando meu dinheiro no CDB do Banco Itaú, acabou. Hoje, esse valor de retorno é 2%. Então, o pessoal está procurando coisas alternativas. Certo. A Eli Pode Cameni está perguntando como você enxerga o investimento nas criptomoedas. Olha, eu sou cético com criptomoeda, porque eu acho que algum dia, desculpe o termo, vai dar merda. Você acha? Não, imagina. Só que é um território livre. Porque a criptomoeda é um investimento não regulado por autoridade monetária nenhuma. E dá vazão, não que as pessoas que investem em criptomoeda façam isso, mas ela é quase a dark internet do mercado financeiro. Porque é uma forma que você consegue passar dinheiro de lá para cá sem as autoridades controlarem na maior parte. Então, isso, óbvio que tem dinheiro direito investido em criptomoeda. Agora, se você quer traficar droga, traficar arma, traficar gente, fazer negócio com criptomoedas é excelente. Então, eu acho que em algum momento isso vai dar merda. Porém, dito posto, o Bitcoin se valorizou pra caramba esse ano, está nas máximas históricas. E outras moedas, como Ethereum, etc., também estão se valorizando. Eu estudo, eu olho, eu acompanho, mas eu particularmente não gosto nem vi. Tem ressalvas, né? Tenho ressalvas. Certo. Alain, eu queria abrir, está quase chegando ao fim a nossa live, eu queria abrir esse espaço para você, de repente, não sei, dar alguma dica que você considera importante aí para a galera para 2021. Eu acho que, 2021.
A dica é, os juros vão continuar baixos. Eu acho que esse dólar vai cair. Então, minha dica para quem tem dólar é gaste os dólares agora, converta dólar, euro, passe tudo para real. E quando for investir, invista em ativos alternativos. Quer dizer, a renda fixa vai continuar dando 2%. Existem excelentes opções de investimento no mercado que dão um retorno maior, obviamente com um pouco de risco, mas dão um retorno maior. Conversem com especialistas do setor, entendam, pensem em mercado imobiliário novamente, que é uma coisa que foi esquecida há muito tempo, que passa a ser um investimento com essa taxa de juros extremamente atrativo. Existem várias excelentes oportunidades de mercado imobiliário também hoje em dia, mas, enfim, o recado é, os juros vão ficar onde está. Se subirem, vão subir muito pouco. Aquela mamata de ficar sentado nos juros e viver de renda, do dinheiro aplicado no CDB do Banco do Brasil e do Itaú, não vai mais acontecer. Vai exigir, para se ter um retorno maior, que se procure investimentos diferenciados. E esses investimentos diferenciados podem ter um risco maior. Então, converse sempre com seu analista de investimento, se for um bom analista, óbvio, claro, e tentem ver as boas oportunidades de mercado, porque elas estão aí. Só que tem que olhar com cuidado. O Dani Levi está perguntando, venda de WDO. Venda de WDO? Não, não vende. Não vende. A Letícia Podcamen, obrigada, Letícia, por me botar teu nome, porque eu fico louca com os nicks. Ela está perguntando se a sua corretora tem newsletter, acompanhamento e recomendações de mercado. Tem tudo. Eu jurei que não ia fazer propaganda da corretora. Pode falar. Mas pode entrar na planner.com.br. www.planner.com.br. Tem tudo lá. Legal. Ó, Dega Soares, muito bom, meu amigo. Abraços. A galera tá aí agradecendo. Silvio César Ferreira Alves, você chegou agora, mas você pode assistir a live depois, vai ficar salva no meu feed. Então, quem chegou agora, é só voltar lá e assistir toda. Alan, quero agradecer muito a você por aceitar aí o convite, bater esse papo comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Naquele dia eu falei sério contigo, quando você comentou, eu falei, qualquer dia me convida para a live. Você convidou e eu estou aqui. É isso aí, eu achei legal. Obrigada, Alan. E obrigada a todos vocês que nos assistiram. Obrigado, gente. Quem teve saco de me assistir até agora, porra. Aqui, ó, um beijo especial para a Ana Luísa Tostes Bernardo. Ela é maravilhosa. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau.